voltar a falar de números e despesas. Vamos mostrar o quanto custa manter de pé uma instituição como esta, o Lar dos Velhinhos. Com você, Carlos. Padre, nós estamos nos esforçando ao máximo para ser transparentes. Eu acredito que esse momento ele tem que ser de transparência. A gente precisa dizer, demonstrar o quanto a gente gasta aqui na instituição. Não é pouco. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para ser compreendido. Isso porque transparência gera um anseio nosso dessa administração, que é resgatar a credibilidade da instituição. A gente precisa ser transparente, a gente precisa demonstrar para que a gente resgate isso que é tão importante para uma instituição, que não é importante para mim, para o padre, é importante para Guanambi como um todo. Mas vamos lá, vamos tentar ser claros, mas antes disso a gente precisa fazer alguns esclarecimentos também. Porque, padre, por conta das doações, a gente deixou de adquirir muita coisa, né? E aí a gente se viu num problema que era como a gente mensurar as despesas, sendo que algumas despesas a gente não estava fazendo por conta das doações. Aí a gente bolou um sistema de gestão, nosso sistema de gestão está adequado para fazer isso hoje, que é, por exemplo, uma pessoa chega para doar 1 quilo de arroz. A gente precisa contabilizar aquele arroz. Por quê? Porque aquele arroz, se não fosse doado, a gente precisaria comprar. Isso mesmo. Então, se são doações que a gente precisaria comprar, é custo. Independente de ser doação, a gente precisa contabilizar como custo. E contabilizar a doação como receita. E aí a gente regularizou essa situação, hoje funciona assim. Desde quando a gente entrou aqui, todas as doações são registradas. Por exemplo, chegou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, nós fazemos o recibo, ó, toma seu recibo aqui. Tem muita gente que fala, não precisa, não precisa. Mas mesmo para aquela pessoa que diz que não precisa, tem aqui. Mesmo para aquela pessoa que fala, não precisa colocar meu nome não, mas a gente faz o recibo e coloca. Pessoa não identificada, né? Porque a gente precisa prestar contas, a gente precisa utilizar bem aquilo que chega aqui para a gente, né? Então tudo isso é registrado desde o início da intervenção, a gente faz isso desde o início. Aí, quando a gente estava trabalhando esses números, a gente estava preocupado de como mensurar isso. A gente fez o ajuste no sistema de gestão, que é assim, quando uma pessoa chega com a doação de arroz, a gente faz o recibo, joga no sistema, o valor daquele quilo de arroz, por exemplo, R$5, a pessoa doa os R$5 de forma fictícia, digamos assim, e a gente compra aquele arroz. Então aquilo lá está contabilizado tudo. A gente sabe quanto é que está custando, quanto é que está chegando de doação e quanto é que qual o custo que a instituição tem. Então a gente fez esse sistema para que nós dessemos transparência à nossa gestão. Inclusive, esse sistema ele foi implementado tem só alguns meses, mas daqui a um tempo, por exemplo, a pessoa que costumeiramente doa aqui, pode chegar aqui na secretaria e falar, eu quero saber quanto é que eu doei aqui até hoje, o que chegou de doação. A gente consegue fazer um relatório daquela pessoa, dizer que dia foi que ela doou, o que foi que ela doou, qual era o valor daquela doação. Então isso tudo para que a gente gere uma credibilidade, gere um controle e dê um controle mais profissional para a gestão da instituição. Saber quanto gasta é fundamental. Não adianta a gente não fazer essas contas, porque no futuro a gente pode precisar comprar. Então a gente precisa saber quanto custa o abrigo, quanto é que custa a alimentação, quanto é que custa tudo. Então a gente fez isso, a gente organizou a instituição, a entrada de doações desse jeito, para que a gente desse transparência e recebesse organização. Nesse sentido, padre, a gente tem que dizer também que é bom, é necessário, é fundamental que as doações continuem, porque muito do que a gente fez até hoje foi por conta de doações. Se não fosse a sua doação, talvez nós não teríamos dado esse avanço no sentido de melhoria
tão grande como conseguimos realizar até o momento. Então, mesmo com essa apresentação toda nossa aqui hoje, ela é ao mesmo tempo para agradecer a sua doação e continuar estendendo a nossa mão em nome de todos os idosos para que você possa continuar nos ajudando. Isso é importante, padre, porque nós gastamos muito pouco com alimento, com fralda, com produtos de alimentação. Nós gastamos muito pouco por isso porque a Sociedade Guanambi nos doou. Então esse recurso pôde ser direcionado a outros itens que também eram muito importantes para a melhoria da condição de vida de todos aqui. Então por isso que é importante. Mas enfim, feito esse esclarecimento, então vamos descobrir quanto é que custa manter uma instituição como o Lar dos Velhinhos. Começando pelos alimentos e fraldas. Alimentos e fraldas e produtos de limpeza. Segundo nosso relatório, puxado nos últimos 2 meses aproximadamente, a gente tem um custo mensal que aproxima os R$8.000. R$8.000 só de fralda, de alimento, sem contar carne, sem contar leite, que nós individualizamos essa despesa. Então, só de alimento, de fralda e de produto de limpeza, a gente está gastando aproximadamente R$8.000 por mês. É uma despesa que a gente só descobriu essa despesa quando a gente passou a documentar no sistema de gestão as nossas doações. Porque sem isso, chegava a doação, a gente utilizava da melhor forma possível, mas não estava sendo contabilizado direito. A gente conseguiu acertar isso aí. Qual é a maior despesa do Lar dos Velhinhos hoje? A maior despesa do Lar dos Velhinhos hoje é a folha de pagamentos. De salários líquidos, a gente paga aproximadamente hoje R$35.000. Líquidos. Esse valor, se a gente for contabilizar INSS, FGTS e outros encargos trabalhistas que nós somos obrigados e nós pagamos, esse valor salta para aproximadamente R$51.000. R$51.000 de despesa com pessoal. É importante a gente fazer esse cálculo, padre, porque às vezes a gente faz uma conta muito simples, de só o salário do mês. Mas se a gente parar para pensar que a gente precisa pagar o 13º daquela pessoa, que a gente é obrigado a pagar o FGTS, o INSS, a gente tem que contabilizar isso para a gente saber quanto é que custa o empregado. Então, fazendo essa contabilidade toda, a gente chegou que o custo mensal dos funcionários que hoje estão na instituição é de aproximadamente R$51.000. Isso por ano, pá, dá R$610.000. R$610.000 só com funcionários. Se a gente for dividir o custo de funcionários por idoso, ou seja, a relação folha de pagamento idoso, dá aproximadamente R$1.100 para cada um. É a maior despesa que a gente tem na instituição hoje. É a folha de pagamentos. Mas aí a gente vai listar algumas outras despesas que a gente tem. Por exemplo, de energia elétrica, a gente gasta aproximadamente R$1.060 por mês. Com abastecimento de água e esgoto, a gente gasta aproximadamente R$100. Só com carne e proteínas, a gente gastou mais de R$45.000 durante esse período de intervenção. Dá mais de R$3.000 por mês. Com gás de cozinha, a gente pagou mais de R$13.000. 830 por mês. Isso que a gente recebe algumas doações de gás de cozinha também. Com leite, a gente gastou mais de R$9.000, o que dá aproximadamente R$600 por mês. A gente tem outros gastos pequenos, por exemplo, com sistema de gestão, sistema de ponto, com combustível e manutenção da Kombi, isso considerando que a gente recebeu também doação para manutenção da Kombi, a gente gastou nesse período mais de R$4.000.
se a gente dividir isso por mês, dá R$250 por mês. A gente tem outros custos, como manutenção predial, manutenção aqui da instituição, troca de chuveiro, um cano que quebra, uma resistência que tem que trocar, alguma manutenção que tem que ser feita na instituição. Se a gente for contabilizar o que a gente gastou desde a intervenção até agora, contabilizando material e mão de obra, a gente gasta aproximadamente R$1.700 por mês. Só de farmácia, isso considerando também que a gente recebe muitos medicamentos de graça pela farmácia popular, isso aí é só o que a gente precisa comprar, a gente já pagou de farmácia mais de R$11.000. Isso dá quase R$1.000 por mês. R$940 por mês que a gente pagou de farmácia aproximadamente. Tem outras contas como telefone, que é aproximadamente R$170, enfim. O custo da instituição não é pouco. Vocês lembram da receita? Era 64. A despesa beira os R$70.000 por mês. É quase R$70.000 por mês de custo da instituição. Esse custo, se a gente for parar para pensar, lembra que eu disse sobre quanto que o idoso contribui? O idoso contribui aproximadamente com R$700, por exemplo. O custo dele é mais que o dobro disso. Sim. O custo é de mais de R$1.500 por mês, por idoso. É um custo muito alto. E ainda é importante a gente dizer que essas despesas, elas são as despesas que são variáveis, elas oscilam, muitas delas não são fixas. Poucas delas a gente tem como mensurar. A maior parte, para chegar a esse número, a gente chegou por uma média do que a gente gastou. Outras, o que a gente doou foi via um levantamento que a gente fez nos últimos meses. Mas a gente tem que levar em consideração que tem muita coisa que não está aqui. Por exemplo, a gente recebeu doação como consulta médica, por exemplo, para idoso. Muitos especialistas, amigos nossos aqui, já vieram aqui, já doaram consultas. Essas consultas não são contabilizadas ainda, tem esse custo. Exames médicos que a gente ganha, exames laboratoriais, uma série de outras despesas que ainda não estão contabilizadas porque a gente não teve como chegar a esse valor. Mas o custo é esse. O custo que a gente conseguiu chegar até agora foi de aproximadamente R$70.000, aproximadamente R$1.500 por idoso. É um custo alto, é um custo que a gente só conseguiu manter essa instituição e fazer várias melhorias graças às doações. Importante deixar claro que esse custo até agora foi durante esse período nosso de intervenção. Foi durante esse período de intervenção que nós conseguimos melhorar a alimentação, aumentamos o número de funcionários, mais pessoas se tornaram voluntárias neste lar dos velhinhos. Como sempre é preciso dizer, muito obrigado. É isso aí, padre. Mais para frente a gente vai demonstrar o que a gente fez. A gente vai citar, vai mostrar foto aqui do que a gente conseguiu fazer. Mas o mais importante aqui, e isso aí eu queria frisar muito, e torcer muito para que a sociedade entenda e permaneça, é a questão da doação. Nós conseguimos chegar a um número de doações in natura. O que é doação in natura? Uma pessoa chegou com um pacote de fralda, outro chegou com 1 quilo de arroz, outro chegou com 1 quilo de açúcar. Quanto é que dá isso por mês? Isso dá aproximadamente entre R$7 e R$8.000 por mês de doações. Foi com essas doações, através dessas doações, que a gente conseguiu mudar a cara da instituição e fazer muito pelo lado dos velhinhos. Mas vamos deixar o povo descansar e daqui a pouco a gente volta.